Muito bem, a gente começa aqui a semana, a nossa primeira leitura volta ao livro de Reis. A gente lembra, estava olhando algumas passagens da história do profeta Elias e na época dele o rei era um rei horroroso, era o rei Acabe. Essa história, ela é comprida, a gente não vai entrar nela, mas você podia lá em casa, hein? Fala a verdade, convenhamos, abrir sua Bíblia, aí 1 Reis, versículos 21, de 1 a 16. É uma passagem importante, diz respeito a esse Nabó, ou Nabote, se você preferir, e a forma como ele é morto. Isso tudo tem a ver com o desenrolar da história, o que acontece com o rei Acabe, provavelmente uma história que a gente vai continuar vendo amanhã ou depois. Não deixa de ler, é bem interessante. Nosso salmo é o Salmo 5, Atendei o meu gemido, ó Senhor. E o nosso evangelho, Mateus 5, né? A gente está no Sermão da Montanha e o bom é que apesar de fragmento em fragmento, estamos indo sequencialmente. Então agora a gente entra nos versículos 38 a 42, versículos extraordinários. Jesus invoca o que é conhecido como a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Olha, isso foi dito, olho por olho e dente por dente. Antes de mais nada, em primeiro lugar, o olho por olho, dente por dente é algo que está na lei, a lei dos judeus que foi dada por Deus. O olho por olho, dente por dente é citado umas 3 ou 4 vezes na lei. Então, muito cuidado ao falar do olho por olho, dente por dente. Muito cuidado. Sobretudo por 2 motivos. Primeiro porque, e aí os historiadores cultos adoram falar, não, mas você veja como isso é tudo inventado, a lei dos judeus, muito antes o Código de Hammurabi já previa isso, é algo que vem de civilizações anteriores, lá. Então, quanto a isso, pessoal, para que a gente não se perturbe com esse tipo de pensamento, eu convido você a continuar assistindo no Grande Temas a nossa exposição sobre o amar ao próximo como a si mesmo, e aí antes disso, o amar ao próximo conforme o conhecimento do bem e do mal, para daí chegar no amar ao próximo como Jesus amou. Amar ao próximo segundo o conhecimento do bem e do mal é porque existe um conhecimento do bem e do mal. O olho por olho, dente por dente, não é algo em si ruim, tá? Tem que ter um cuidado tremendo. Não é algo em si ruim, em primeiro lugar, porque por evidente ele tem um princípio de justiça, nunca exceder na proporção o mal que te foi causado. E segundo lugar, né, não só ele estava no conhecimento do bem e do mal, como Deus incorpora isso na sua própria lei. E aí, cuidado, né? O segundo cuidado, o mais importante, cuidado. A lei, pessoal, é a lei que Deus deu. Deu por meio de Moisés, numa circunstância de uma aliança ainda preliminar e não a definitiva, mas é a lei de Deus, tá? Não fica com essa conversa de que não, a lei de Deus são só os 10 mandamentos. Se você parar para ler a Bíblia, você vai ler que quem deu todos os outros mandamentos foi o próprio Deus, incluindo a lei de Talião. Mas aí vem Jesus e vamos agora ao que importa, vamos agora ao que interessa. Vira Jesus e fala, olha pessoal, isso aqui realmente na antiga aliança era por aí mesmo. Tá ótimo. Ele não veio tirar um J da lei. Então ele não está desdizendo isso aqui. O que ele está dizendo agora é outra coisa. O que ele está dizendo é que agora, no regime da nova aliança, tendo sido convertido, isso aqui é só para convertidos, isso aqui é só para quem tem o Espírito Santo, não é para enfrentar o malvado. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém ameaça entrar com um processo para te tomar a túnica, dá também o manto. E aí ele fala também do andar 1 quilômetro, andar mais 2 quilômetros. Atenção, pessoal. Isso aqui não é poesia. Isso aqui revela um novo jeito de encarar a vida, um novo jeito de encarar o mundo. Por que você está tão preocupado com a tua face? Porque no fundo você está preocupado com a sua vida. Você está preocupado com a sua autoestima. Você está preocupado com a sua reputação. Você está preocupado com o seu amor próprio.
Aí vira Jesus e fala, meu, isso está errado. Você não pode se preocupar com essas coisas. Por que você está preocupado? Aqui é a relação da túnica com o manto. Por que você está preocupado? É com seus bens. Você está preocupado com as suas coisas. Aí vem Jesus e vira e fala, não, você não pode se preocupar com as suas coisas. Aí vem os antigos e falam, não, você dá o quilômetro, e ele vira, não, caminha 2 com ele. Por quê? Porque você está preocupado com um tipo de justiça. Se é para andar só 1, por que eu tenho que andar 2? Porque a gente está preocupado com um tipo de justiça do mundo. Aí vira Jesus e fala, não, você não pode, mas não, Jesus não está falando para você ser injusto. O que Jesus está falando é que você não pode ser mais um ativista da justiça deste mundo. Pessoal, isso é um outro jeito de ser. Isso é uma revolução completa. Isso aqui não é um passo a mais na civilização. Isso aqui não é um tijolinho a mais nos princípios de moral e ética. Isso aqui é algo sobrenatural, que só vai poder ser verdadeiramente realizado por quem tem o Espírito Santo. Isso aqui é o ultra supra-sumo daquilo que a gente chama o tempo todo de transformação. É você mudando na essência, é você mudando por dentro. Isso aqui, pessoal, é grandioso. Tardemat ilan va even